Você sabia que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele? E apesar de ser tão frequente, ainda existe muito tabu em torno da prevenção e dos exames necessários para o diagnóstico precoce. Eu sou a Paula, médica generalista, e esse é o Santa Luzia Esclarece, podcast da Clínica Santa Luzia, um espaço criado para trazer informação de qualidade, sem enrolação e com profissionais de confiança. No episódio de hoje, vamos falar sobre o rastreio do câncer de próstata e a importância do exame de sangue, do exame de toque e da biópsia quando necessária. Para isso, eu recebo o Dr. Vitor Gomes, médico urologista, especialista em cirurgia urológica minimamente invasiva, com ampla experiência no diagnóstico e tratamento de doenças da próstata. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo ao podcast da Clínica Santa Luzia. Paula, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, poder falar com todos vocês, com a audiência. Espero hoje poder esclarecer um pouco mais sobre o câncer de próstata. Pronto, então para a gente dar início, à nossa conversa, queria que você explicasse um pouquinho sobre o rastreio, do câncer de próstata, por que é tão importante. A gente vê na prática clínica, que muitos pacientes vão buscar quando já estão com sintomas, e qual que é a diferença, da ida precoce à consulta antes do sintoma para o desfecho, Certo, perfeito. Então, em relação ao câncer de próstata, o câncer de próstata hoje é o câncer, o segundo câncer que mais mata homens em todo o mundo. Ele perde apenas para o câncer de pulmão. E, como você falou, o rastreio é muito importante. O rastreio é o mesmo que a prevenção. Isso é muito importante para que a gente consiga detectar esse câncer numa fase inicial, uma fase que o paciente ainda não tem sintomas, e dessa forma a gente consiga fazer um tratamento adequado. Alguns dados do INCA, por exemplo, falam que um a cada 8 homens ao longo da sua vida vai desenvolver o câncer de próstata. Então, isso mostra o quão importante é o acompanhamento dessa doença. E em relação ao rastreio, quais são os pacientes que precisam fazer o rastreio? A gente recomenda para pacientes com mais de 50 anos que façam esse rastreio do câncer de próstata, ou se o paciente tem mais de 40 anos e tem histórico familiar, tem alguém na família com essa doença, também é importante que faça esse rastreio. E esse rastreio é feito com o exame do PSA e o exame do toque retal. Certo. Em relação ao PSA, que é um dos mais conhecidos, e é um exame, assim, inicial mesmo do rastreio, mas eu acho que muitos pacientes ainda têm dúvida do que significa, o que é esse marcador, em relação aos valores também de normalidade e em qual o momento correto. Que o início do rastreio, como você falou um pouquinho, a partir de 50 anos, a depender a partir dos 40, Isso. Mas quando que o paciente deve realmente ir buscar para poder realizar esse exame? Certo, perfeito. Então, em relação ao PSA que você perguntou, o PSA, na verdade, ele é uma substância que a própria próstata produz em todos os homens vão ter esse PSA. Ele serve no homem para a lubrificação do espermatozoide, para que o homem possa ter uma fertilidade preservada, para que o espermatozoide consiga fecundar o óvulo. Essa é a função do PSA, ele faz essa preservação. Mas alguma parte desse PSA ele sai no sangue. O excesso que a próstata produz, ele sai no sangue, e é o exame de sangue que a gente vai detectar esse PSA. Só que o que acontece? Homens com câncer de próstata, eles vão ter uma produção a mais desse PSA. Então, quando a gente faz o exame de sangue, a gente vai detectar valores mais altos desse PSA. Então, ele é um exame muito importante para a gente conseguir identificar esses casos de câncer de próstata. Em relação ao PSA, existem vários outros refinamentos, como a gente chama, para utilizar esse PSA para identificar o câncer. Então, não só o PSA a gente avalia a densidade do PSA, que é o valor do PSA comparado com o tamanho da próstata. A gente avalia a velocidade de crescimento dele, como ele está crescendo ao longo dos anos, quando a gente acompanha aquele paciente. A gente também avalia o PSA livre, o PSA total. É algo que vem nos exames, os pacientes muitas vezes perguntam: doutor, o que é o PSA livre, o que é o total? Então, o PSA livre dividido pelo PSA total, a gente consegue ter uma predição sobre risco de câncer. Quando o PSA livre
está menor e o total maior, o paciente tem mais risco. E tudo isso a gente avalia quando consulta o paciente, todo o seu histórico familiar, todos esses valores de PSA, e através de tudo isso a gente vai identificar se o paciente precisa ou não fazer procedimentos adicionais para essa doença. Certo. E a gente sabe, né, que o PSA é muito importante, mas sozinho não fecha o diagnóstico. E você até comentou um pouquinho sobre o toque mesmo, o exame do toque, que muitos pacientes têm receio. E aí eu queria que explicasse em quais pacientes vai ser realmente necessário, por que que deve ser feito, e também que não é um exame que se faz de rotina, não é na rotina da consulta do médico urologista, que eu acho que muitos pacientes têm esse medo, né? E se você ainda vê esse receio do paciente na prática clínica e saber como que está em relação à aceitação do paciente sobre o toque, se hoje em dia é mais aceito ou se você acha que ainda tem esse estigma, esse medo muito forte entre os pacientes. Certo, perfeito. Em relação ao toque da próstata, eu vou dar uma notícia boa para os pacientes. O exame do toque, ele não é obrigatório para todos os pacientes. Ele tem que ser visto caso a caso. A gente acha que hoje, com a evolução do exame do PSA, com todos esses refinamentos que ele possui, ele é o exame principal no rastreio. O toque acaba sendo um exame mais secundário, que pode ou não ser utilizado. Mas é claro que muitas vezes a gente acaba precisando mesmo fazer o toque. E pelo que eu vejo hoje em dia, muitas pessoas estão perdendo esse medo do toque. Eu acho que hoje em dia é cada vez mais aceito pelos homens fazer o exame do toque. Acho que esse preconceito está sendo vencido. E acho que também é importante a participação do médico, de fazer um bom acolhimento ao paciente, explicar bem o exame. É um exame que demora menos de 10 segundos para ser feito, pode fazer a diferença, pode salvar uma vida. Então, acho que hoje a gente tem que vencer esse tabu, esse preconceito e procurar o médico para fazer esse exame, porque não é nada de outro mundo, não dói, não incomoda e pode acabar salvando uma vida. Isso é muito interessante mesmo. Como a informação, médicos com, enfim, respeito, empatia, paciência, para explicar, né, os motivos do que estão fazendo e o retorno positivo que vai dar ao paciente. Isso vai mudando também a percepção dos pacientes ao decorrer dos anos. E a gente vai vendo essa mudança no todo, né, dessa Exato. aceitação atual. Mas caso na consulta, né, encontre esse PSA alterado ou alguma alteração do toque, um aumento do volume, em que momento seria indicado uma biópsia? Para que pacientes vai estar indicado já ir para biópsia? E em relação a cuidados pré e pós a realização desse procedimento? Certo, então vamos falar um pouquinho mais da biópsia. A biópsia, para a gente indicar a biópsia, a gente leva em conta todos esses fatores que eu falei, a questão do toque, o PSA, todos esses refinamentos, a densidade, o PSA livre. Isso tem que ser visto caso a caso para o paciente. Não existe uma fórmula mágica para todos os pacientes. A gente tem que avaliar qual paciente vai precisar da biópsia e por isso a importância do urologista que tem um treinamento, que vai conseguir fazer essa avaliação. De uma forma geral, a gente pode falar que um PSA acima de 4 já liga o alerta para a gente pensar numa biópsia, mas não é regra geral, tem que ser visto de caso a caso. E a partir do momento que a gente indica a biópsia, como é esse procedimento? É um procedimento bem simples, na verdade, não é tão complicado quanto as pessoas imaginam. Em relação ao preparo, o paciente apenas tem que tomar um antibiótico no dia antes, tomar um dia depois, não tem mais nenhum outro preparo adicional. E durante o procedimento a gente utiliza um ultrassom, que é feito por via transretal, junto com uma agulha. A gente remove alguns fragmentos, geralmente 12 fragmentos. Esses fragmentos vão para um laboratório e aí depois de alguns dias a gente tem o resultado dessa biópsia. E em relação às complicações, a biópsia ela é muito segura. O paciente às vezes fica com um pouco de sangue na urina, nos 3 primeiros dias, até os 5 primeiros dias, um pouquinho de sangue nas fezes, um desconforto leve, mas em 3 a 5 dias ele já volta às suas atividades normais.
Certo. Acho que a gente falou um pouquinho sobre os exames, né, de rastreio e exames também diagnósticos, mas acho que agora vamos voltar para a prevenção mesmo. Certo. Quais são medidas que o paciente, né, o homem pode fazer que tem realmente um impacto, que tem comprovado cientificamente que vai impactar positivamente nisso e diminuir as chances de ter esse câncer de próstata? Se impacta mesmo o sedentarismo, alimentação? Certo, perfeito. Isso é uma dúvida muito comum dos meus pacientes. Eles sempre perguntam o que eles podem comer para evitar o câncer. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre o câncer de próstata, a gente tem que falar sobre os fatores de risco do câncer. Então, existem aqueles fatores que a gente não consegue mudar, que são, por exemplo, a idade. A partir do momento que a gente envelhece, passa dos 50, 60 anos, a gente vai ter um risco a mais de câncer de próstata e a gente não consegue atuar, mudar isso, porque faz parte do ser humano o envelhecimento. E também o histórico familiar é outro fator de risco. Se você tem alguém na sua família com histórico com câncer de próstata, um pai, algum parente de primeiro grau, você vai ter um risco a mais, certo? E é algo que a gente não pode fazer muito sobre. Mas em relação ao que a gente pode atuar para diminuir o risco de câncer, alguns fatores que a gente estuda são obesidade. Então, a obesidade é sim um fator de risco que aumenta a chance de câncer de próstata, certo? Não é tão importante quanto a idade, mas é algo assim que a gente pode trabalhar em cima. E a obesidade é fator de risco para outras doenças também. Então, cabe a nós, cabe a todo mundo tentar lutar contra isso, evitar o sedentarismo, melhorar a alimentação, que tudo isso vai ajudar no câncer de próstata. E falando em alimentação, o que a gente deve ou não comer, certo? O pessoal me pergunta bastante. E, assim, o que os estudos falam? Existem alguns estudos que falam sobre carne vermelha. Carne vermelha é um fator de risco. Carnes processadas não é um fator de risco muito importante, não é muito alta a correlação, mas é algo que pode sim impactar. Então, eu sempre falo para os meus pacientes reduzir um pouco o consumo da carne vermelha, até porque também é algo que pode predispor a cálculos renais. Então, Sim. como urologista, eu sempre recomendo diminuir a carne vermelha, tentar uma dieta mais rica em frango, peixe, que tem ômega 3, e acaba sendo mais saudável para a pessoa. Não que você deva deixar de comer carne totalmente, mas é bom diminuir o consumo. E o que a gente pode comer para melhorar são alimentos de origem vegetal, como tomate, que tem antioxidantes, fibras vegetais. Tudo isso vai impactar positivamente para reduzir a chance do câncer da próstata. Ai, muito interessante. Doutor, e agora queria só que você deixasse uma mensagem para homens que nunca foram ao urologista, nunca tiveram essa primeira consulta. O que você tem a falar para eles? Em que momento realmente devem procurar e o que esperar da consulta, né? O que pode ser abordado dentro da sua consulta? Certo, perfeito. Assim, em relação à consulta, em relação ao câncer de próstata, como eu falei antes, eu acho que o paradigma está mudando bastante. Muitos homens hoje se cuidam. Hoje, saúde também é coisa do homem. Eles estão procurando mais. A gente está tendo uma demanda boa de pacientes. Eles estão querendo se cuidar, querendo melhorar sua qualidade de vida. E eu acho que a tendência é essa. Isso é cada vez mais comum. E para o câncer de próstata especificamente, eu acho que meu recado vai mais para os homens com mais de 50 anos. Eles deveriam procurar um urologista. Eu acho que vai ser muito benéfico nessa prevenção do câncer de próstata. A gente consegue ajudar bastante, melhorar a qualidade de vida, fazer um acompanhamento. E aqueles homens que não têm 50, mas têm 40 também, que têm o histórico familiar, também se beneficiam bastante de procurar um atendimento com um urologista. E se você não é homem nessa faixa etária, mas tem alguém assim na sua família, sempre oriente essa pessoa a procurar atendimento, porque pode fazer diferença, pode salvar uma vida esse acompanhamento. E é isso.
Doutor Vitor, muitíssimo obrigada por comparecer aqui hoje no podcast do Santa Luzia. Eu tenho certeza que quem está nos escutando agora foi muito beneficiado com essas informações que você nos trouxe hoje. Muito obrigado, Paulo. Espero que os homens reflitam mais sobre isso e procurem se cuidar mais. Doutor Vitor, muito obrigada por compartilhar informações tão importantes para nós. Sua participação foi muito especial e para quem nos acompanhou até aqui, fica a mensagem que o câncer de próstata pode ser silencioso, mas o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença. Então não deixe o medo ou preconceito afastarem você do cuidado com a sua saúde. Na Clínica Santa Luzia você encontra resolutividade, consultas com um urologista, exames e acompanhamento em um lugar só, com toda a praticidade e acolhimento que você merece. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais que estão na descrição desse episódio ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp para agendar a sua consulta. Esse foi mais um episódio do Santa Luzia Esclarece. Eu sou a Paula e nos vemos no próximo episódio.